Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Hoje vamos andar por entre páginas deste livro Um Caminho para Todos, diário de uma peregrina no caminho de Santiago. É um diário que foi escrito por Luísa Souza, ela que é então e se intitula como uma peregrina dos caminhos de Santiago. Logo aqui na contracapa diz-nos que partilha o bom e o menos bom, as alegrias, os receios, as dificuldades e até os presentes inesperados, sem romancear os factos. Se decido partilhar as minhas vivências, tem como único objetivo testemunhar de que este pode ser verdadeiramente um caminho para todos. Portanto, nos próximos minutos vamos estar à conversa com Luísa Souza, é a autora de Um Caminho para Todos e vamos de facto perceber pela sua experiência, pela sua vivência, porque é que considera que Santiago e os seus caminhos pode ser, sem dúvida, depois um caminho para todos. Está convidado a ficar nesta conversa. Luísa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu. E estar hoje aqui connosco. E, de facto, antes de chegarmos aqui ao livro Um Caminho para Todos, temos que ir ao início da história e perceber quando é que surgiu esta apetência, ou esta curiosidade, ou esta vocação para ser peregrina nos caminhos de Santiago. Bom, nem eu sei explicar muito bem, porque na verdade, desde sempre, e na altura a internet não era o que é hoje, com toda essa informação, mas sempre que eu via alguma reportagem ou li algum artigo sobre peregrinos, não necessariamente a Santiago, mas a caminho de algum santuário, chamava-me a atenção. Talvez porque na altura sempre associei a pessoas muito bem preparadas fisicamente, ou então com uma fé inabalável que eram capazes de ultrapassar todas as dificuldades. E eu não me enquadrava nem numa nem noutra. E sempre fui sedentária, até há pouco tempo, e tinha muito mais peso, e então nunca achei que seria sequer capaz de fazer uma coisa dessas. E mais tarde estudei no Porto, e antes de voltar para a Madeira depois dos estudos, fui como turista a Santiago de Compostela 2, 3 dias. E aí, ao ver os outros peregrinos a chegarem, é que houve assim um clique de também um dia quero fazer o caminho e saber o que é esta alegria da chegada. Porque via nos outros essa alegria, sim. Via-os a chegar visivelmente cansados e com algumas mazelas nos pés, porque é visível a forma como as pessoas caminham, mas aquela emoção da chegada à Praça do Obradoiro, que é a praça, o ponto comum de onde chegam os peregrinos dos vários caminhos, quer dizer, ultrapassava todas as dores, por isso o sentimento também de querer saber o que é isso. E quando é que foi que se colocou pés a caminho para a primeira aventura? Portanto, esta viagem como turista a Santiago foi em 2006 e nessa altura, ainda em Santiago, decidi que faria o caminho em 2010, porque é o ano jacobeu, quando o dia de Santiago calha ao domingo. É uma festa maior, há muito mais peregrinos, muito mais turistas, enfim, é uma animação a cidade. E como eu tinha ido naquela altura, calhou ser na celebração do dia de Santiago, dia 25 de julho, então decidi que seria 4 anos depois, para mim seria uma data especial. E pronto, e programei para 2010 para ter tempo de preparar fisicamente e de reorganizar a vida também, porque estava em altura de mudança, de voltar para a Madeira, de onde sou natural, e pronto, achei que seria suficiente, mas na verdade passaram-se os 4 anos e pouco fiz. Uma coisa só os planos e depois a realidade é outra. Mas como assumi esse compromisso, acima de tudo comigo própria, embora quem estivesse à volta também soubesse dessa vontade, cerca de 2 meses antes, finalmente comecei a caminhar e a fazer algumas caminhadas, primeiro de 1 hora, 2, e depois aumentar a dificuldade. E pronto. E então em 2010 fui fazer o primeiro caminho a partir de Valença, domingo, assim durante uma semana. E pronto, foi a primeira experiência. E fez quantos quilómetros nessa semana? São 100 e poucos, 110, 115, por aí. E antes de ir, tinha planeado aqueles 4 anos para poder ir fazendo a preparação para o Jacobeu,
mas a preparação foi ficando, não é? E não aconteceu, ou aconteceu muito em cima da hora. Aconteceu. Ainda assim, nessa preparação, teve cuidou de ir perceber para onde é que eu vou, afinal, para onde é que isto me leva, porque, pelo que eu percebi, ficou na expectativa da chegada, não é? Mas para lá chegar... Sim, havia muito até lá chegar. Até lá, não é? E, sim, eu primeiro, lá está, na altura não havia também tanta informação, tantos guias. Eu arranjei um guia pequenino em português, do caminho português também, e eu estudei o guia de uma ponta à outra, sublinhei tudo o que via como dificuldades, desde que dissesse uma subida inclinada, que lhe estava sublinhado, porque eu tinha receio. Eu não tinha qualquer noção sequer de como era o caminho, então uma subida inclinada eu imaginava assim, uma subida interminável. Mas depois o estar na Madeira foi bom, porque a Madeira tem muitos declives e é fácil treinar lá. O terreno é propício, não é? Sim, e pronto. E no início foi-me difícil as 2 primeiras semanas, claro, para quem nunca fez nada. E caminhar sequer 1 hora a pé era um sacrifício. Depois de começar a caminhar várias horas, houve assim momentos de querer desistir e de pensar porque é que me meti nisto. Mas aos pouquinhos, depois fui tendo apoio, principalmente do meu irmão também, e aos pouquinhos continuei e pronto. Luísa, o que é impediu de desistir nesses momentos mais difíceis? Foi o compromisso que assumiu consigo própria ou também a fé? Pois, bem, é claro que o compromisso é importante, porque se eu não sentisse essa vontade, mas se bem que essa vontade também vem, sabe-se lá de onde, mas, portanto, no fundo está tudo interligado. Mas sim, é claro que o apoio das outras pessoas, e neste caso muito do meu irmão e depois do meu pai, foi importante, mas há qualquer coisa maior que nós, que nos puxa. Eu não sei se faz sentido, mas para mim foi um sinal, e sei que para quem está fora pode parecer ser uma coisa muito sem sentido nenhum, mas na altura foi assim a derradeira, porque eu andava ali 2 semanas sempre com dúvidas e achava... Vou, não vou? Sim, achava que se calhar desta vez sonhei demasiado alto, e é uma coisa que está muito para lá do que eu sou capaz de fazer. E na Madeira, na Câmara Municipal, tem em pedra, encostado na parede, um Santiago, só que é Santiago menor. E o Santiago de Santiago Compostela, o Santiago maior. Mas, de qualquer forma, está lá um trabalho em pedra e eu nunca tinha visto, nestes anos todos, e passo lá diariamente, e nunca tinha visto. E quando andava nos treinos, num dia especialmente mau, que estava sem energia, sem vontade de caminhar, estou nesta dúvida mental, claro, a falar comigo própria, de vou desistir, isto não faz sentido nenhum, enfim, desta vez quis ir demasiado longe. E estou neste processo negativo, digamos assim. Estava na passadeira, à espera que o semáforo ficasse verde, e quando decido finalmente vou para casa, porque já nada faz sentido, levanto a cabeça, olho em frente e pela primeira vez ao fim de 25 anos ou mais, vejo Santiago à minha frente. E aí foi, tudo bem que não é o mesmo Santiago, mas no sentido de ser algo relacionado com Santiago e que me chamou a atenção. E para mim aí foi um momento, eu não sei explicar, mas foi como se fosse um abrir de olhos e não é para desistir, continua porque tudo vai correr bem. E a partir daí eu nunca mais pus em dúvida que sequer que iria chegar a Santiago ou que não era para ir. A partir daí foi uma certeza que não sei explicar, por isso... Portanto, já estava de regresso à Madeira quando tem que voltar para fazer o caminho, é isso? Portanto, eu voltei para a Madeira em 2006 e depois só em 2010 então voltei. É que fez o caminho. Qual deles é que fez? Em 2010, o primeiro foi o caminho português a partir de Valença. Porque, quer dizer, eu sabia que queria ir, mas mesmo assim não sabia se iria gostar e se iria aguentar. Então escolhi assim um troço mais pequeno e comecei em Valença domingo. Primeira experiência correspondeu àquela alegria que sentia que os outros peregrinos chegavam e que demonstravam, apesar de todas as mazelas que pudessem também trazer físicas, mas quando chegou àquela praça sentiu:
Eina, valeu a pena. Sim, sim, valer a pena valeu e foi, claro, uma alegria grande da superação e de ter conseguido enfim, deste projeto que já vinha há tanto tempo ter sido concretizado. Mas apesar dessa alegria toda, logo depois soube-me a pouco, porque tinha estado tão focada na parte física e o receio de não aguentar e o cansaço acumulado e, enfim, sempre preocupada com o dia a seguir, que já estava a sofrer por antecipação diariamente. Então achei quando cheguei a Santiago que poderia ter aproveitado muito mais tudo o que me rodeava e que o caminho tem para oferecer e estive muito focada nessa parte. E então mais tarde surge... Tenho que voltar. Tenho que voltar por mais tempo para aproveitar mais o caminho. E então... Nessa primeira viagem, foi sozinha nessa primeira caminhada? Não. Na primeira e na segunda, não. Foi com 2 amigos. Foi com um amigo e no outro caminho foi com outro. Aí ainda não me sentia preparada com confiança suficiente Para sozinha? Sim, para ir sozinha. Quantos caminhos de Santiago é que já fez? Há vários, não é? Há vários. Quantos é que já fez? Bom, eu fiz 3, embora em 4 experiências diferentes. Porque o último, há 2 anos atrás, também foi caminho português, só que comecei de Lisboa. Portanto, muitos mais quilómetros. Sim. Em termos do caminho, e depois daquele momento que há pouco referenciava, que ia demasiado preocupada com o dia seguinte, se vou conseguir, se não vou, o meu estado físico, que para quem vai fazer uma primeira vez e tendo em conta aquilo que é o relevo do caminho, se calhar é preocupante, mas nos outros acredito que já ia com essa parte mais trabalhada e, portanto, já pôde vivenciar aquilo que normalmente o caminho oferece, não só em termos da natureza, como em termos da espiritualidade que todos os peregrinos de Santiago falam. Como é que foi essa experiência, esse lado do caminho, como é que o viveu e vivenciou? Bom, eu devo dizer que na altura não estava assim tão melhor preparada do que no primeiro, mas pelo menos já não me preocupava tanto porque sabia que conseguia, era só uma questão de tempo. Posso demorar mais um dia ou 2 ou 3, mas hei de lá chegar, daquilo que depender de mim. E sim, aí já com uma abertura também maior aos outros, porque, por exemplo, o primeiro caminho foi uma aprendizagem para tudo. As pessoas no caminho de Santiago já vão predispostas a estarem mais abertas aos outros. E às vezes o primeiro contacto é logo com perguntas muito incisivas, muito ao ponto. Não há os rodeios ou no dia a dia demora-se mais a lá chegar, mesmo com amigos. E no caminho não, as coisas são vão mais diretas ao assunto, sim, não é? diretas. E é bom, só que no primeiro caminho isso para mim foi... Quer dizer, não vou estar a falar da minha vida a pessoas que não conheço de lado nenhum. De lado nenhum, não é? Mas hoje em dia é das partes que mais gosto, deste contacto com os peregrinos. Até porque os contactos às vezes são de curta duração, porque há pessoas que nunca mais voltamos a ver. E então é quase não há tempo a perder e temos que aproveitar esse tempo. Mas sim, nos outros caminhos já estava muito mais também disponível para os outros e mais atenta e tudo. Disponível para viver tudo o resto que o caminho tem para dar. A parte física faz parte, mas não é de todo a mais importante. Das experiências que já teve, decidiu que se calhar vale a pena colocar isto no papel, ficar um testemunho permanente, até não só daquilo que é a sua experiência, a sua vivência nestes caminhos, mas também dicas para os outros que possam querer entrar nesta aventura de ser um peregrino de Santiago de Compostela. Neste para Todos, diário de uma peregrina a caminho de Santiago, só para recordar aos nossos telespectadores, se abrirmos e quando lermos o que é que vamos encontrar. Não vamos dizer tudo, porque para as pessoas que quiserem vão ter que ler, mas pelo menos dar aqui as principais pistas, Luísa. Bom, eu primeiro devo dizer que nunca foi um objetivo o livro, nunca foi sequer um sonho, nem um objetivo. Mas depois de fazer o segundo caminho, o caminho francês, e todas estas vivências que foram fortes e que nos transformam, o caminho francês foi ao longo de um mês,
Ao voltar para casa, a necessidade de partilhar com os outros é grande. Só que a certa altura as pessoas que estão à nossa volta quer dizer, já não querem ouvir mais falar sobre o caminho, já sabem o mínimo, sabem que correu tudo bem, que nós estamos bem, felizes, mas depois E chega. Chega. Então, na altura, a minha decisão foi criar um blog onde pudesse partilhar informação com outros peregrinos, outras pessoas que quisessem experienciar pela primeira vez, porque há coisas que são básicas, mas são básicas para quem já sabe. Como eu, quando comecei, havia tanta coisa que não sabia. Não sabia. Então comecei a partilhar essas informações, que à partida são básicas, e para outros peregrinos também a compilar um pouco a informação que via dispersa, ou que na altura tinha tido dificuldade em encontrar, e encontrava um pouco dispersa por todo o lado. E depois mas algumas das minhas experiências no caminho, vivências. E mais tarde, então, é que surge por sugestão até de algumas pessoas que acompanhavam o blog, é que começaram a sugerir passar para livro. Porque quando foi fazer o terceiro caminho, a Via de La Plata, a partir de Sevilha, fui partilhando o dia-a-dia algumas das vivências e é que me sugeriram, em vez de estar a ler à frente de um ecrã, passa para livro, porque é mais fácil ter um livro na mão e estar a ler. E então, até aí nunca me tinha sequer surgido a ideia de passar para livro. Aqui, além das vivências e de contar aquilo que foi, no fundo, a sua experiência destes caminhos, a Luísa também vai dando algumas dicas, porque são importantes para quem quiser iniciar, que era aquilo que falava há pouco, quando começou, coisas básicas para os outros, mas para nós é tudo novo, para quem começa, não é? Sim, tem uma sugestão, uma dica por dia, porque isso está em forma de diário, foram 42 dias, e a Via de La Plata, 42 dias, e então creio que está uma dica, uma sugestão por dia. E depois são os relatos do dia-a-dia, mas não é só o caminhar. Às vezes as pessoas, quando não sabem, pensam que, quer dizer, um livro falar só de caminhar durante 42 dias. Mas não é do caminhar em si, é dos encontros dos outros peregrinos, das histórias dos outros peregrinos com quem foi cruzando e foram muitos. As dificuldades, mas também as partes boas, e tudo isso faz parte. E pronto, e depois algumas reflexões, normalmente também ao final de cada dia, depende daquilo que foi vivido ao longo do dia, tem sempre uma pequena reflexão. E pronto, e aí juntou-se tudo no mesmo livro. Em termos desta experiência, de todos os caminhos que já fez, quais são as dificuldades que podemos considerar que, bom, essas são permanentes, ficam sempre? O que é que sentiu mais dificuldade em todas as experiências que fez? Normalmente, para quem nunca fez, refere sempre às dificuldades físicas, as bolhas nos pés, o cansaço, o calor ou a chuva ou o frio, depende da altura do ano, a fome, a sede, enfim. E isso tudo pode acontecer, claro. E ao longo de 42 dias acontece muita coisa. Aconteceu um pouco de tudo isso. Portanto, este caminho Via de La Plata e caminho Sanabres, é isso? Demorou 42, 43 dias? Sim. São muitos dias. São muitos, mas o meu andamento também não é igual ao dos outros. Por exemplo, eu comecei, no mesmo dia que eu comecei, houve outros peregrinos que começaram e depois distanciaram-se. Então, eu ainda estava uma semana de chegar a Santiago e estava a receber mensagem deles a dizer já chegamos. Por isso, cada um tem o seu ritmo. Sim. E a Luísa aí já ia mais pelo ritmo e não na aflição de quanto mais depressa melhor, que é para chegar e sei que chego. Já sabe que se não for em 2 dias, chega em 3 ou em 4, mas vai fazendo. E este caminho também fez sozinha esse tempo todo ou não? Porque costumam-me dizer que um peregrino de Santiago nunca está sozinho. É verdade. Na verdade, eu fui para o caminho para começar sozinha. Ou seja, comecei sozinha, mas sozinha mesmo só estive quando assim quis, porque caminhei sempre com gente. Com outros peregrinos. E mais tarde conheci 2 em especial, com quem caminhei bastante tempo, cerca de um mês, o Gordon e o António, um espanhol e um escocês.
E mesmo quando caminhávamos os três, quer dizer, nós caminhamos um mês, mas não tivemos 24 horas juntos, até porque cada um tinha a sua necessidade de ter o seu espaço. E era fácil perceber, a partir de certa altura já não precisávamos de falar uns com os outros para perceber quando aquela pessoa precisa agora deste momento e tem amanhã por sua conta, nós vamos andando e deixamos-lo. Sabemos que ele está bem, quer dizer, não é deixar de abandonar, ele está bem, só precisa de ter o seu tempo. Noutra altura sou eu que preciso de estar mais sossegada e eles continuam, e íamos encontrando, e claro, caminhamos também muitas horas juntos, mas há sempre espaço para estar só. Todos os peregrinos de Santiago falam numa espiritualidade que tem um quê que nem sabem assim muito bem explicar por palavras, mas que é diferente e que transforma e que muda. Também sentiu isso, Luísa? Transformou-se? Sim, sim, o estar aqui hoje já é, já é também sinal disso, porque completamente sedentária e decido, quer dizer, caminhar durante tantos dias. Nunca na vida pensei em fazer 40 dias de caminhada. Não, nunca nunca na vida. Ou mesmo falar em público. Eu sempre fui muito calada, assim. E agora ando um pouco por todo o país a falar sobre o caminho e a fazer apresentações. Portanto, assim, a vida mudou. Mudou bastante. Porque há pouco dizia-me que está precisamente esta paragem aqui nos estúdios da Ângelos TV em Fátima surge porque a Luísa está a fazer um roteiro de apresentação do livro, não é? Mas este não é o primeiro. Não, é o terceiro, porque assim que o livro foi lançado, foi publicado, houve algumas portas que se abriram, na altura mais relacionadas com associações ligadas ao caminho ou albergues que disponibilizaram-se a abrir a porta para que lá fosse apresentar, e depois mais tarde, um pouco não é bem teimosia, mas uma vontade própria de ir a sítios menos óbvios, ou a locais mais do interior ou mais para o sul, que não estão tão ligados ao caminho. Mas desde que houvesse uma porta aberta, eu disponibilizei-me a ir. E a verdade é que as portas foram-se abrindo e pronto, alguns com os contactos, outros com convites e vou gerindo. Mais do que apresentar o livro, eu pelo menos vejo desta forma. O livro é só a desculpa para abrir uma porta, porque para mim falar do caminho é muito mais do que o livro. O livro é só a desculpa para ir, porque se eu dissesse que ia ou gostava de ir para falar do caminho, ficava assim um pouco estranho. Então o livro é só a desculpa para ir, mas a verdade é esta necessidade de partilhar e de mostrar que é mesmo acessível, é um caminho para todos. O título não foi escolhido ao acaso e é mesmo um caminho para todos o que o queiram fazer, seja de qualquer idade, porque os peregrinos nos caminhos de Santiago têm todas as idades, desde as crianças aos mais velhos, seja com problemas ou sem problemas de saúde, a pessoa é que tem que se adaptar ao caminho e não estar à espera que o caminho se adapte. Se adapte a ela. Por isso, esta mensagem que eu achava, também na altura, como referi, sempre olhei para os peregrinos ou com uma fé inabalável ou então muito bem preparados fisicamente. E, na verdade, é claro que isso pode ajudar e ajuda, mas para quem não tem, pode ir na mesma. Também não é isso que pode impedir que o faça. Não. E foi tudo isto que ele levou então a concluir que de facto é um caminho para todos. Sim, e depois as outras pessoas que vamos conhecendo no caminho, porque eu podia não estar habituada a caminhar, mas depois conheço uma pessoa invisual a fazer o caminho acompanhada com outra, quer dizer, com muito mais dificuldades do que eu, não é? Porque para os dois, neste caso, porque o guia tem que ir a toda hora a explicar. Tem que ter o dobro da atenção. Sim. E da concentração. E o outro, que não vendo, tem que ir também com algum cuidado. Ou pessoas em cadeiras de rodas, ou como no caso, por exemplo, esses dois senhores com quem caminhei, tinham 60 e muitos anos. E há muitos mais de 70, 80 a caminhar. E quando nós vamos vendo esses exemplos, quer dizer, eu não posso queixar. Não faz sentido dizer, eu não sou capaz. Sim, porque é mesmo para todos. Só que
Se alguém consegue fazer 30, 40 quilómetros por dia e eu só posso fazer 20, então faço 20, demoro mais tempo a chegar, mas chego na mesma. Eu costumo dizer que Santiago não tem pressa e espera por todos, por isso isto não é uma competição, nós é que temos que nos adaptar e fazer a nossa maneira, mas aquilo que podemos. E agora, na Manga, está já pensado algum caminho para fazer nos próximos tempos? Não. Este ano o caminho foi, ou tem sido, andar pelo país. É outra forma de caminhar, digamos assim, ou pelo menos de estar a fazer caminho, mas o tempo, infelizmente, não sobra, não sobra Não é para muito, tudo. não é? Mas este ano foi esta a opção. Para o ano logo se verá. Muito Sim. bem, Luísa, vamos terminar a nossa conversa. Que mensagem é que deixa como peregrina de Santiago de Compostela? Bom, eu diria que há tantas pessoas, e agora andando um pouco também por todo o lado, que põem em dúvida se são capazes de fazer, e mais uma vez o reforço de é mesmo um caminho para todos e todos o podem fazer, adaptando-se. E depois, por exemplo, as mulheres têm mais receio de irem sozinhas. É só questão de escolher um percurso que seja mais movimentado, por exemplo, a partir do Porto, neste caso no caminho português, em que há sempre muitos mais peregrinos, e quanto mais para norte começar, Ponte Lima ou mesmo Valença, ainda mais peregrinos encontra. Ou então, também há muitas pessoas que vão atrasando a sua ida porque não têm com quem ir. Eu diria que se a pessoa sente essa vontade, é ir, é não estar à espera dos outros e ir, porque nós só estamos sozinhos se quisermos mesmo. Em vez de escolher, por exemplo, a Via de La Plata, não seria uma boa opção para quem não quer estar sozinho, porque ainda é um caminho relativamente pouco percorrido e com etapas, enfim, é um caminho diferente Muito grande. dos outros caminhos, mas para quem tem receio de ir sozinho, pelo menos começar no Porto ou em Valença, mas não deixar de ir, porque se estamos sempre à espera dos outros, Nunca mais vamos. Nunca mais vamos. Muito bem. Quem quiser conhecer Um Caminho para Todos, onde é que pode encontrar o livro? Acede ao blog? Como é que faz? Sim, através do blog, que também é Um Caminho para Todos, o nome. Pode adquirir diretamente a partir de lá, ou então tem lá a lista de livrarias e de locais onde é possível encontrar. Muito bem. Luísa Sousa, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Bom regresso à Madeira, quando for a altura disso. É assim que chegamos ao final deste Matinais. Estivemos então a conhecer este que é Um Caminho para Todos, este livro que é um diário de uma peregrina de Santiago e nos caminhos de Santiago. E já percebemos então, pelo testemunho da Luísa, que é mesmo para todos. Até amanhã também, para todos. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.